Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipos do Saber, canal do YouTube. E hoje eu vou começar o meu bloco sobre síndromes neuropsicológicas clássicas, certo? Não vou dar tudo numa porretada só, porque acredito que a gente pode contextualizar. E hoje eu vou falar sobre afasia, certo? O que é, quais são os tipos que existem, como a gente faz o diagnóstico e o tratamento. E eu vou contextualizar com um conto do Machado de Assis chamado O Lapso, que é um conto maravilhoso, sou apaixonada por ele, e que ele de um modo muito engraçado, ele mostra esse lapso, não só o lapso de memória, como uma afasia do personagem principal que vocês vão notar aqui. Eu vou fazer a leitura completa do conto, mas primeiro eu vou explicar, né, o que é a afasia e tal, e a gente vai poder analisar juntos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que vocês possam curtir o canal, deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber todos os novos vídeos que estarei gravando, aproveitando as férias para isso também. Ok? Então vamos lá. Afasia é a perda da linguagem falada e escrita pela incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais. Para quem já estudou semiótica, ficaria muito mais fácil entender o símbolo como imagens e representações. Por exemplo, quando você vê uma árvore, você pensa na palavra árvore. Mas se você só vê o desenho da árvore, vai fazer sentido para você, certo? Para esse indivíduo, o símbolo verbal é quando você diz uma palavra, mas ele não sabe o que significa. Por exemplo, não porque ele não sabia, ele até sabe. Ele aprendeu, ele tem no desenvolvimento cognitivo dele, ele já tinha aprendido o que ela significava, ele já fazia essa conexão, mas para ele, depois que ele começou a apresentar essa afasia, ou por um AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, ou por qualquer outra doença, vamos falar assim, né, ele acabou perdendo essa capacidade de utilizar os símbolos verbais. A afasia é sempre a perda da habilidade linguística que foi previamente adquirida no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, sim, tudo que ele aprendeu na vida. Tal perda se deve, em regra, à lesão neuronal do sistema nervoso central, que é a parte do encéfalo e da medula espinal. E assim, a afasia é, por definição, um distúrbio orgânico da linguagem, na ausência de incapacidade motora do órgão fonador para produzi-la. O que acontece? O indivíduo, ele fala de um jeito como se ele entende o que você está falando, mas ele não consegue pronunciar. Quando você vai conversar com ele, você percebe que ele vai ter muito espaçamento entre uma palavra e outra. Por quê? Porque ele até entende o que ele tem que falar, ele faz esse tipo de conexão, mas ele não consegue pronunciar essa palavra, certo? Aqui eu vou explicar alguns tipos de afasia, certo? Que são as mais famosas. Eu vou deixar isso bem claro porque a afasia de expressão ou de Broca, a da compreensão ou de Wernicke e a afasia global, elas são estudadas, tá? Em neurociência, quando você faz... Você pode estar fazendo pedagogia ou até psico, então você vai cair de frente com ela. Mas assim, quando você lê, por exemplo, a afasia na visão de Freud, ele vai ser contra algumas características de outras pessoas da área da ciência que chegaram antes, um deles foi o de Wernicke. Então ele vai contrapor essa ideia na visão dele, assim como a gente tem outras pessoas da área da ciência que vão fazer a mesma coisa com Freud e outros. Não sei se ficou claro, mas é assim. Então, se você for ler a afasia na perspectiva de Freud, você vai falar, meu Deus, então o Wernicke estava errado, então essa parte que vai ser a parte neuronal atingida, enfim, isso aí não é verdade? Não significa isso. Significa só que esse autor ele tem um outro ponto de vista, ok? Então tá.
A afasia de expressão de Broca, ela é uma afasia não fluente, na qual o indivíduo, apesar do órgão fonador preservado, ou seja, os órgãos que ele utiliza para falar, né, produzir sons, ele está intacto, mas ele não consegue falar ou ele fala com dificuldades, de forma monótona, pois seus pronunciamentos são curtos, com latência aumentada nas respostas e sem contorno melódico. Ok? Ou seja, aquela pessoa que ela vai pensar muito para falar e ela não é que ela tá pensando muito para falar, mas ela não consegue se expressar no próprio termo, né, fazia de expressão, ela não consegue se expressar corretamente. Ela tem a frase na cabeça dela, mas ela não consegue se expressar em fala, em palavras. Então isso fica muito óbvio quando a gente estuda esse tipo de afasia. Assim, então, o paciente ele tem grande dificuldade ou impossibilidade de produzir a linguagem, de expressá-la de modo fluente. No entanto, a compreensão da linguagem está relativamente preservada, ou seja, ele entende. Você pode conversar, a pessoa vai estar te entendendo, mas o problema é quando ela vai falar com você. Ela não consegue pôr em palavras aquilo que ela pensa. A afasia de Broca ocorre nas lesões, da maior parte das vezes vasculares, dos giros frontais, póstero inferiores, esquerdo, a área da Broca. Ela é uma área muito famosa. Depois eu vou mostrar uma imagem. Eu acho que fica mais fácil, né, pra gente ver a área da Broca. E acompanha-se geralmente de hemiparesia direita. Hemiparesia é uma paralisia leve, tá? Quando você escutar essa palavra, então pensa em uma paralisia leve. Mas quando ele fala hemiparesia direita, é uma paralisia leve do lado direito do corpo. Mais acentuada no braço, nas formas mais leves, observa-se o agramatismo. O indivíduo fala sem observar as preposições, os tempos verbais, produzindo enunciados como eu querer isto, gostar de água. E o engraçado é que essa pessoa que ela vai usar esse agramatismo, ela é uma pessoa letrada, ela é uma pessoa que aprendeu como pronunciar desde lá do seu aprendizado cognitivo anterior, mas por causa da afasia, ela vai apresentar esses problemas na fala. Afasia de compreensão de Wernicke é um outro tipo de afasia, que é uma afasia fluente, tá? A pessoa vai conseguir falar normal, como se ela não tivesse nada. Só que aí, quando você vai tentar entender o que ela tá falando, aí você vai perceber que tem um problema aí. Então, o que acontece? Ela fala sem hesitar, mas ela produz muitos erros na escolha de palavras para expressar uma ideia. Geralmente não é hemiparesias associadas, ou seja, não vai ter uma paralisação leve nem do lado direito, nem do lado esquerdo do corpo, tá? Geralmente, pode ser que aconteça. E ocorre por lesões das áreas temporais esquerdas, posterior superior à área de Wernicke. A afasia global é geralmente uma afasia grave, não fluente, acompanhada por hemiparesia direita, ou seja, a paralisia leve do lado direito, mais acentuada no braço, deve-se à lesão ampla na região perissilvânia esquerda. Quando você vai tentar ver, né, diagnosticar esse indivíduo com a afasia de expressão, o de Broca, ou a afasia global, o que vai diferenciar, né, quando você está avaliando, você vai perceber que são muitas coisas parecidas entre as duas, certo? Como a não fluência, a hemiparesia direita, mais acentuada no braço, até isso você vai perceber que tem muita igualdade, né? Elas são muito similares. Mas aí você vai notar que a região do cérebro atingida é uma região diferente, certo? Então é aí que a gente vai ver. O diagnóstico. É bem interessante diagnosticar, porque é assim. Você vai prestar atenção na fala do paciente, vai ver se ele está falando de modo espontâneo, se ele consegue fazer um contato verbal com a pessoa que tá fazendo o diagnóstico, tá? Pode ser um psicólogo, pode ser um neurologista. Você vai perceber se a fala dele é fluente ou se ela é reduzida. Então, se o paciente começar, eu posso beber
coisas, tipo, você percebe que tem uma coisa, além dele ser monótono, dele não manter a melodia, quando a gente tá falando, a gente mantém uma certa melodia, né, na frase, e você pode perceber que às vezes ela também não vai ter coerência a frase, tá, não vai fazer muito sentido. E você vai analisar também a experiência escolar do paciente, se for uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente estudada, né, letrada, você vai perceber, olha, por que a pessoa tá falando de um jeito tão simples, por que ela não tá sendo coerente com aquela formação, né? Exceto casos de compra de diploma, de compra de diploma, aí a gente já fica prestando mais atenção nesse paciente. Verificar a adaptação dos termos às ideias, às orações incompreensíveis, às perífrases, às repetições, né, da mesma palavra. Verificar a capacidade de escrever uma frase, que é lhe dito, né, de repetir palavras, frases, se ele apresenta uma fluência verbal, né, que é realmente dos atos chaves que a gente vai analisar. Solicitar ao paciente que escreva uma frase completa, por exemplo, escreva o motivo que você se encontra aqui, né? Qual é o motivo que te trouxe aqui? Aí esse paciente vai ter que escrever. Se ele não conseguir escrever, já é um sinal. Se ele escrever essa palavra, escrever uma frase completa, com sentido e gramaticalmente correta, isso indica que uma afasia grave ou moderada é pouco provável que tenha ocorrido. Aí você vê se o paciente consegue compreender a pergunta. Qual é o nome do seu pai, o que é um barco. Aí entra na parte do símbolo verbal, né? Que a gente estava vendo aqui no início. Os símbolos verbais. O que é um barco? Será que ele consegue imaginar a figura de um barco quando ele escuta essa palavra? Será que ele consegue? Porque isso também faz parte dos signos, né? Das simbologias. Então, aí o que você faria se tivesse de ir ao centro da cidade e estivesse chovendo? E você espera que a pessoa responda. O que você acredita mais? Naquela pessoa que promete ou naquela pessoa que cumpre? E vê o que a pessoa responde. Aí o que a gente faz? A gente faz a prova de Pierre-Marie para verificar a audição e a compreensão verbal. Né? O que você faz? Você entrega 3 pedaços de papel para o paciente, um maior, um médio e um pequeno, e você vai pedir para que ele entregar o papel grande para a pessoa que está aplicando o teste, guardar o médio no bolso e jogar o pequenininho no chão. Solicitar a seguir que ele repita casa, lápis, pindamonhangaba, rio, capibaribe. Você vai dar frases para ele repetir, para testar a fluência verbal desse paciente e pedir para que ele cite o maior número de animais em 1 minuto, né? Ou como em testes alternativos que diga o maior número de palavras que comece com a letra M, por exemplo. Né? Poderia ser com o início de qualquer letra que você queira. Por exemplo, eu quero que você diga o maior número de palavras que comecem com a letra A. E esse paciente tem que reproduzir. O normal é que o paciente consiga pelo menos falar de 12 a 13 animais ou palavras, tá? Se for menos que isso, a gente já tem vários indícios que pode sim ser uma afasia. Finalmente, a gente pode solicitar ao paciente que leia palavras e frases, pois a leitura em voz alta indica a presença ou ausência de cegueira verbal. Ver, entender, compreender o que aquela palavra significa e falar, né? São 3 eixos muito importantes. O tratamento aqui, a doença de base deve ser definida e tratada adequadamente o mais rápido possível. Caso o quadro de afasia apresente instalação aguda ou súbita, o paciente deve procurar imediatamente um pronto-socorro especializado, pois a causa pode ser um acidente vascular encefálico, AVE. Gente, não se fala mais AVC, tá certo? A gente agora fala AVE. Todos os livros médicos e do pessoal na área da saúde já tá com essa correção. Os AVEs devem ser tratados o mais precoce possível, pois isso aumenta as chances do paciente evoluir sem sequelas. O melhor tipo de tratamento que a gente pode possibilitar para esse paciente, né, e o principal é a fonoterapia, né, que é a terapia que envolve a prática da habilidade linguística
e pode ensinar o paciente a suprir deficiências como outras formas de se comunicar. Os membros da família frequentemente participam do processo de reabilitação, ajudando na comunicação dos pacientes. Certo? Então é isso. Agora, sabendo disso, vamos ler o conto do Machado de Assis, que se chama O Lapso. Certo? Ele faz parte do domínio público, então a gente encontra de graça na internet, eu vou colocar o link aqui. Então ele tá domínio público, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. E aqui a gente vai ver a afasia mais para essa parte de simbologia verbal, certo? Caso um de vocês também consigam perceber algum outro diagnóstico que poderia ser adequado também a esse paciente, por favor, comente aqui embaixo, tá? Comente e coloque aqui nos comentários pra gente poder discutir mais sobre isso, porque eu acho muito interessante e Machado de Assis não tem idade, tá, gente? É maravilhoso em todas as idades e discussões, nossa, a gente tem livro pra discutir até o final da vida. Ok? Então vamos lá. O Lapso, de Machado de Assis. Olá. E vieram todos os oficiais e o resto do povo, desde o pequeno até o grande, e disseram ao profeta Jeremias: seja aceita a nossa súplica na tua presença. Aí tem aqui o capítulo e o versículo, tá? Geralmente ele começa com uma frase bíblica, dependendo, né, do livro, do tema que ele quer pegar. Não me perguntem pela família do Dr. Jeremias Halman, nem o que ele veio fazer ao Rio de Janeiro naquele ano de 1768, governando o conde de Azambuja, que a princípio se disse o mandara buscar. Essa versão durou pouco. Veio, ficou e morreu com o século. Posso afirmar que era médico e holandês. Viajara muito, sabia toda a química do tempo e mais alguma. Falava corretamente 5 ou 6 línguas vivas e 2 mortas. Era tão universal e inventivo que adotou a poesia malaya como um novo método e engendrou uma teoria da formação dos diamantes. Não conto os melhoramentos terapêuticos e outras muitas coisas que o recomendam a nossa admiração. Tudo isso sem ser casmurro, nem orgulhoso. Ao contrário, a vida e a pessoa dele eram como a casa que um patrício lhe arranjou na Rua do Piolho, casa singelíssima, onde ele morreu pelo Natal de 1799. Sim, o Dr. Jeremias era simples, liano modesto, tão modesto que... Mas isso seria transtornar a ordem de um conto. Vamos ao princípio. No fim da Rua do Ouvidor, que ainda não era a via dolorosa dos maridos pobres, perto da antiga Rua dos Latoeiros, morava por esse tempo um tal Tomé Gonçalves, homem abastado e, segundo algumas induções, vereador da Câmara. Vereador ou não, este Tomé Gonçalves não tinha só dinheiro, tinha também dívidas, não poucas, nem todas recentes. O descuido podia explicar os seus atrasos, a velhacaria também. Mas quem opinasse por uma ou outra dessas interpretações mostraria que não sabe ler uma narração grave. Realmente não valia a pena dar-se ninguém a tarefa de escrever algumas laudas de papel para dizer que houve, nos fins do século passado, um homem que, por velhacaria ou desleixo, deixava de pagar os credores. A tradição afirma que este nosso cidadão era exato em todas as coisas, pontual nas obrigações, mais vulgares, severo e até meticuloso. A verdade é que as ordens terceiras e irmandades que tinham a fortuna de o possuir era irmão remido de muitas desde o tempo em que usava pagar. Não lhe regateavam provas de afeição e apreço. E, se é certo que foi vereador, como tudo faz crer, pode-se jurar que o foi a contento da cidade.
Mas então, lá vou. Nem a outra a matéria do escrito, senão esse curioso fenômeno, cuja causa, se a conhecemos, foi porque a descobriu o doutor Jeremias. Em uma tarde de procissão, Tomé Gonçalves, trajando com o hábito de uma ordem terceira, ia segurando uma vara do palio e caminhando com a placidez de um homem que não faz mal a ninguém. Nas janelas e ruas estavam muitos dos seus credores. Dois, entretanto, na esquina do beco das Cancelas, a procissão descia a rua do Hospício. Depois de ajoelhados, rezados, persignados e levantados, perguntaram um ao outro se não era o tempo de recorrer à justiça. O que é que pode acontecer? Dizia um deles. Se brigar comigo, melhor, não levará mais nada de graça. Não brigando, não lhe posso negar o que me pedir. E na esperança de receber os atrasados, vou fiando. Não, senhor, não pode continuar assim. Pela minha parte, acudiu o outro. Se ainda não fiz nada, é por causa da minha dona, que é medrosa, e entende que não devo brigar com pessoas tão importantes. Mas eu como ou bebo da importância dos outros? E as minhas cabeleiras? Este era um cabeleireiro da Rua da Vala, defronte da Sé, que vendera ao Tomé Gonçalves 10 cabeleiras em 5 anos, sem lhe haver nunca R$1. O outro era alfaiate e ainda maior credor que o primeiro. A procissão passara inteiramente. Eles ficaram na esquina, ajustando o plano de mandar os meirinhos ao Tomé Gonçalves. O cabeleireiro advertiu que outros muitos credores só esperavam um sinal para cair em cima do devedor remisso. E o alfaiate lembrou a conveniência de meter na conjuração o mata-sapateiro, que vivia desesperado. Só a ele devia o Tomé Gonçalves mais de 80 mil réis. Nisso estavam quando por trás deles ouviram uma voz com sotaque estrangeiro, perguntando por que motivos conspiravam contra um homem doente. Voltaram-se, dando com o doutor Jeremias. Retaram-se